em contato com o nosso apóstolo. Mandou para ele? Mandei. Aqui nós estamos, gente, tudo ao vivo e a cores. É assim mesmo. A gente sabe que o Senhor tem coisas grandes. Aleluia. Só está começando. Se eu fosse você, eu chamaria todo mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tô aqui, gente, num celular, no outro. Loucura total. Apareceu, né, mocinha? Ah, Deus. Peraí, gente. Ah, Jaque, super confeitaria que nos presenteou sábado passado, né? Então ela está aqui conectada conosco também, querida, amada. Oi, a Taizinha lá de Recife. Linda! Eu sei que tem a galera lá de Portugal também que nos acompanha. Ah, eu estou muito feliz, vocês sempre juntos. Tem o Bruno aqui conosco hoje também. Bruno, seja muito bem-vindo, amado. Bruno é o nosso líder da Juadiça do Campo. Ô, querido, a sua companhia, o seu carinho é muito bom. Eita, tem galera aqui hoje, gente. Essa mulher vai interceder hoje por nós aqui, ó. Vai ser bem. Aqui o nosso apóstolo já chegou. Eu vou convidá-lo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estamos todos ansiosos, mas a ansiedade. Apóstolo Diego Isacar, que faz parte de um ministério profético, apostólico, abençoado. Paz. Aleluia. A paz, apóstolo, tudo bem? A paz. Deixa eu melhorar minha câmera aqui, posicionamento. Ai, que bom, querido. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos super felizes, né, de Amém. hoje tê-lo aqui conosco. Uma honra muito grande, né? A gente sabe o quanto vocês, né, têm um ministério tão amplo, né, na Seara, e aí está dando um pouquinho de tempo para ministrar na nossa vida. A gente fica realmente muito, muito feliz, muito orgulhoso, né? É benção. Agora, apóstolo, deixa eu dizer, lá no Facebook, o apóstolo já me convidou, só para me entender aqui, que eu tô com o celular aqui também. Então, quem quiser, tem um irmão da nossa igreja da mídia, ele está transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook do canal da nossa igreja. Perfeito. Lá no YouTube, se você permitir, é Rei Jesus TV. O nosso Põe canal aqui, pode pôr aqui e a gente já fixa. Vamos lá. Manda aqui. Então vamos lá. Amém. Ai, tô tão feliz. Eu também. É um privilégio poder servir ao Senhor Jesus. Ah, é verdade. E é muito bom, né? Essa semana, só testemunhar aqui, apóstolo. Depois eu vou dar toda a palavra para o irmão. Fica à vontade. Mas, assim, essa semana, o nosso apóstolo Cristiano, né, que está junto com o Judá Bertelli, apóstolo Judá Bertelli, que é o paizão de todos, né, que faz tantas conexões, passou o contato do nosso apóstolo Diego Isacar, e aí eu entrei em contato. Gente do céu, que era para ser 10 minutos, quase foi 40 minutos, uma hora. Eu fui extremamente abençoada, eu fui extremamente, né, ministrada com cura, com revelação. Apóstolo Hermes entrou aqui, né, apóstolo? Entrou. Diego? Acabei de ver, ele entrou assim. Nosso irmão também. Nosso irmão. Então, assim, eu sou muito feliz. Deus já fez, né, através da sua vida, na minha vida, na vida do meu esposo. Deixa eu apresentar aqui para o apóstolo. Graça e paz, apóstolo, tudo bom? Prazer. Prazer, bem? Meu. Tudo ótimo.
o nome Diego, o significado dele é aquele que doutrina. Eita! Né? Aquele que ensina, Amém. aquele que doutrina. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, então, fica à vontade. A live ela é toda sua na direção do Espírito Santo. Manda ver. Deixa Deus te usar. Amém. O pessoal aí, eu acho que... Deixa eu dar uma olhada. O pessoal daqui da mídia, eu pedi para eles divulgarem. Eu acho que eles vão estar divulgando aí. Vai entrar mais gente. Deixa eu colocar Amém. aqui uma adoração aqui também. Eita, Jesus. Amém. Aleluia. Você que está nos ouvindo, não fique restringindo só aqui a você essa bênção. A Bíblia diz assim, ide, fazei discípulo, né? Então, que nós não possamos ficar, né, com egoísmo de só receber para nós, mas que nós possamos repartir, né, essa oportunidade. Então, compartilha com todo mundo que você conhece. O Senhor hoje tem uma bênção assim específica para entregar na vida de cada um nessa noite. Amém? Aleluia. Amém. 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 Choro com babassuribica. Ori cantarabachuri bicarfia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pega minha Bíblia. Aleluia. Aqui nesse local onde eu estou é onde eu sempre tenho meu tempo aqui com Deus. Geralmente de dia, né? Eu tenho uma sacada aqui, dá de frente para a montanha. Vocês vão vir aqui ainda, em nome de Jesus. Ah, sim, com certeza. E aqui eu fico tendo meu tempo com Deus, comunhão com Ele. Na presença do Senhor, gastando tempo com Ele. Eu nasci num lar cristão. Senti de compartilhar um pouco do meu testemunho. Porque a gente planeja, né, como que as coisas vão ser, muitas vezes. Mas o Espírito Santo tem a forma dele. Está trabalhando. Ele está movendo. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Tua presença, ela é muito importante para nós. Ô Espírito Santo, desejamos mais de ti. Amém. Desejamos mais de ti, Senhor. Amém, Jesus. Roba suribicanda lá. Ori cantarabachuri No nome de Jesus. Rabachuri. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo. Derrama, Senhor, da tua presença. Amém. Derrama, Senhor, a tua glória. Nós somos carentes da tua presença. Somos carentes do teu amor. Somos carentes, Senhor, de desfrutar do teu Espírito. Se o teu Espírito não estiver conosco, não fluir neste lugar, nós não vamos conseguir, Senhor, permanecer sem o teu Espírito Santo. É verdade. Obrigado pelo teu Espírito Santo que foi enviado. Amém. Foi enviado naquele dia em que o Senhor subiu aos céus e disse: eu vou, mas eu envio o Consolador. Amém. Eu vou, mas eu envio o Espírito Santo. Eu volto para o Pai, mas eu vos envio aquele que vem após mim. Ele tem autoridade, ele vem com poder sobre vocês. E o Senhor enviou o Espírito Santo para que nós possamos permanecer no Senhor, permanecer no Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor vos disse. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém. Oh, nós queremos glorificar o Senhor, Pai. Queremos louvar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome de Jesus e também queremos adorar e bendizer o Senhor por ter enviado o Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós desejamos ter comunhão contigo. Amém. Desejamos sentir a tua presença. Aleluia. Não pedimos que o Senhor venha nos visitar
porque não queremos que o Senhor seja uma visita, nós queremos que o Senhor habite em nós. Amém. Queremos que uma fé santíssima edifique em nós, edifica, Senhor, em cada um que nos assiste agora. Que eles sejam despertados, que eles sejam renovados pelo Espírito Santo. Nós queremos agora orar e dizer, pelas mãos que eu estou levantando agora, pela imposição das minhas mãos, eu avivo o dom que está adormecido, eu avivo a comunhão que estava adormecida, pessoas que estavam no sono espiritual, nós profetizamos agora, haja um despertamento. Pessoas que estavam abatidas, pessoas que estavam se sentindo fracas, nós ministramos agora, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem com o teu poder. Toca cada vida agora. Toca agora, Espírito Santo. Toca cada um. Haja um despertamento espiritual. Haja visão espiritual. Haja agora afinidade com o Espírito Santo. Nós agora alinhamos o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Nós alinhamos agora. Nos preparamos agora para que possamos estar com nossos ouvidos abertos, o coração esteja pronto para receber daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, daquilo que Ele quer derramar nas nossas vidas. Espírito Santo, nós te desejamos, nós te queremos. Espírito Santo, muitas vezes da Trindade, Tu és aquele que é o mais esquecido, Tu és aquele que é menos lembrado, menos reverenciado. Muitos que falam do Pai e muitos que falam do Filho, mas o Espírito Santo muitas vezes é o menos lembrado, menos reverenciado na Trindade. Aquele que menos compreendido. O Espírito Santo nos ensina a te compreender. Nos ensina, Espírito Santo. Nós somos casas espirituais. Ora de nós. Comunica agora com o nosso espírito. Porque o homem natural, ele cogita das coisas naturais. Ele comunica das coisas naturais. Mas o homem espiritual cogita das coisas do espírito. Aquele que semeia na carne, semeia para a própria corrupção. Mas aquele que semeia no espírito, vai colher no espírito. O homem natural, ele é discernido por todo mundo, mas o homem espiritual por ninguém é discernido. Senhor, a natureza espiritual, a natureza do teu espírito. Senhor, se revele a nós. Se revele a nós por intermédio do Espírito Santo. Revela, Senhor, a tua bondade. Revela, Senhor, o teu amor. Revela, Senhor, a tua glória. Desperta aqueles que estavam dormindo. Eu profetizo agora. Aqueles que estavam no sono espiritual. Haja um despertamento agora em nome de Jesus. Eu oro agora para que haja um despertamento. Você que dorme, desperta. Você que há muito tempo não sente a presença do Espírito Santo, desperta. Você que não sente mais a comunhão como era antes, desperta. Desperta. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Haja um despertamento nesta noite. Nós profetizamos sobre esta igreja em São Paulo, sobre essa juventude desta igreja, sobre os pastores, sobre os líderes, que haja um despertamento sobrenatural nesses dias. Que o Senhor te chame nas madrugadas para orar. Que o Senhor leve você para a palavra. Que o Senhor leve você a ter um tempo de adoração e adorá-lo. Nós oramos agora em nome de Jesus. Porque assim é o nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus, o vento sopra e leva onde quer. Nós oramos agora e declaramos todos que são nascidos de Deus. Todos, sem exceção. Sem exceção, todos que são nascidos de Deus. Haja agora um despertar. Haja um despertamento. Levanta as minhas mãos. Declaro o fogo do Espírito. Eu declaro agora um despertamento sobre esta geração de jovens. Espírito Santo, vem. Você que está aí, somente receba desse fluir. Esteja disponível agora. O Senhor chega naquele poço, Ele fala para aquela mulher: se você crê, do teu interior fluirão rios de águas vivas. O que impede o fluir é a incredulidade. O que impede o fluir do Espírito é a incredulidade. O Espírito Santo já habita em você, assim como habita em mim. Muitas vezes
por conta da incredulidade que ainda governa o teu coração e as suas emoções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora nós oramos e declaramos agora toda incredulidade caia por terra. Toda incredulidade agora seja derrubada no poderoso nome de Jesus. Que haja um despertamento espiritual agora e comece a fluir rios de águas vivas no interior dos meus irmãos. Flua agora em nome de Jesus. Flua águas vivas. Flua a unção do teu Espírito. Flua vida em nome de Jesus. Começa a fluir. Nós pela fé desentulhamos todos os poços. Pela fé agora no Filho de Deus, Jesus Cristo. E pelo intermédio do Espírito Santo que Ele enviou sobre nós na terra. Nós cremos agora que os poços estão sendo desentulhados. Cada pessoa tem dentro de si poços que foram cavados pela palavra. E esses poços começam a ser cheios pelas águas do Espírito. Esses poços começam a ser cheios pelas águas do Espírito. Começa agora a fluir. Começa a subir o nível das águas. É o nível das águas. Agora, eu vejo poços sendo cheios. Poços que estavam entulhados. Meu Deus, com tantos entulhos emocionais. Eu vejo jovens aqui, pessoas que estão online, e elas com entulhos emocionais. Entulhos na sua alma, que tem impedido o fluir do Espírito. Entulhos. Você é como um poço, mas você está entulhado. O Senhor manda te dizer, muitos de vocês estão entulhados, porque vocês ainda não estão bem resolvidos dentro de vocês. Muitos se envolveram em relacionamentos, e esses relacionamentos acabaram, mas ainda dentro dessas pessoas, o Senhor me mostra que fruto do antigo relacionamento, dos outros relacionamentos que teve, ainda há vestígios dentro dessas pessoas, vestígios de relacionamentos que tiveram no passado. Eu vejo assim que aquela pessoa ela foi embora da vida dessas pessoas, mas ficou ali vestígios, ficaram ali fragmentos, ficaram ali falta de perdão, ficaram ali decepção, ficaram ali mágoas, e ali esses sentimentos ficam como entulhos, eles impedem as águas do Espírito de fluir. Muitas vezes você quer fluir na presença do Espírito, muitas vezes você quer fluir nas ondas do Espírito, mas há muitos entulhos que impedem o fluir dessas águas. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que, tomando cuidado para que não brote nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e contamine muitas outras pessoas. Eu vejo pessoas, eu vejo jovens assim, que eles têm conexão com outros jovens. E eles têm uma capacidade sobrenatural de se conectar a outros jovens. Só que eles não conseguem servi-los de forma espiritual. Eles não conseguem fluir sobre os seus irmãos de forma espiritual, porque eles estão entulhados outros. E você está entulhado na tua alma e você acaba, desculpa a expressão, vomitando isso para o seu irmão. Você acaba falando isso para o teu irmão. Você acaba lançando o que está no teu coração, achando que com isso você vai se sentir melhor. E você vai lá, eu vou desabafar, vou me abrir. E você lança sobre o teu irmão aquilo, mas na verdade aquilo ainda permanece dentro de você. E aquela raiz está dentro de você. Raízes de amargura, raízes de tristeza, elas estão dentro de você, ainda retendo o agir do Espírito. E agora também contamina os outros. Há uma ligação entre vários jovens, eu vejo interligados entre eles, de forma afetiva e emocional. Deus está falando, não é tempo mais de uma ligação afetiva. Não é tempo mais de uma aliança afetiva e emocional. É tempo de uma aliança no Espírito. É tempo de andar no Espírito. Não é tempo de vocês terem alianças afetivas. Não é tempo de você, vou abrir aqui meus sentimentos, vou abrir meu coração. Não, é tempo de vocês se moverem no Espírito. Eu vejo que há uma conexão muito forte entre muitos deles, mas em vez de utilizarem dessa conexão para fluir no Espírito, muitos têm usado essa conexão para abrir o coração, para tentar desenterrar o que está aqui dentro. Porque querem se abrir, porque também querem ficar livres, mas só pelo Espírito pode ser livre. Se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor quer curar. Você que está me ouvindo, jovem, o Senhor não está aqui para te condenar, te expor, te julgar, mas está te dando a oportunidade hoje de ser liberto, de ser livre. Deus, Ele quer libertar muitos jovens aqui de afetos emocionais, de ligações com relacionamentos passados, pessoas que ainda não perdoam coisas do passado, pessoas que estão ligadas afetivamente no passado, alianças até de sangue, alianças sexuais nesses relacionamentos que não foram confessadas, que não foram totalmente
quebradas no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mas tudo que desligar na terra também será desligado no céu. Há muitas coisas que precisam ser desligadas. Se você teve um envolvimento sexual, físico no passado, no relacionamento, e você não era casado, você precisa pedir perdão e quebrar isso no mundo espiritual. Porque sangue no mundo espiritual é moeda corrente. Quando o homem pecava no passado, ele tinha que até um sacerdote levar um novilho, para que aquele novilho fosse entregue e derramado o sangue dele, para que houvesse a remissão. Então, para que houvesse o perdão, era necessário derramamento de sangue. Hoje, muitas religiões afrodescendentes, elas fazem os cultos e eles derramam sangue de animais. Por quê? Porque o sangue ele tem uma ligação no mundo espiritual. E quando uma pessoa tem uma ligação sexual com alguém, que não é o teu marido, a tua esposa, não está casado ainda, e você tem uma ligação sexual, você tem uma ligação de sangue. São alianças de sangue. E essas alianças, elas dão legalidade no mundo espiritual. E quando você não arrepende verdadeiramente disso, mas eu tive uma relação, fui totalmente apaixonado por tal pessoa, me entreguei, tive relacionamentos sexuais, você teve um relacionamento de sangue, você teve uma aliança de sangue, você precisa entrar no mundo espiritual agora e quebrar, dizer, Senhor, eu cancelo, eu desligo no mundo espiritual agora essa aliança de sangue. Quando você tem relação sexual, muitas vezes, as pessoas podem dizer, não, mas eu já aceitei a Cristo, então todos os meus pecados foram perdoados. Sim, os nossos pecados, eles são perdoados e o Senhor nos perdoa. Porém, a Bíblia também diz que ali na cruz ele levou sobre si as dores e enfermidades. É interessante que mesmo depois que a gente aceita Jesus, a gente fica doente, a gente fica enfermo. Por quê? Para você entender isso. Porque assim como a cura, o perdão também, ele tem que ser acessado através da oração de confissão. Então, a Bíblia diz lá em Tiago, algo interessante. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sedes sarados. Olha que interessante. Ele associa o pecado às dores e enfermidades. Ele fala, confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros para que sedes sarados. Interessante que ele está falando de culpa, mas ele está falando de cura ao mesmo tempo. E lá logo à frente, ele fala assim, e se alguém estiver enfermo, chame o presbítero, ele vai ungir com óleo. A oração do justo pode muito seus efeitos. E a oração do justo irá salvar o doente. Olha que interessante. Ele fala que aquele que confessa o pecado é curado. E depois ele fala que aquele que está doente, quando recebe uma oração, é perdoado. Porque ele associa o pecado a uma brecha no mundo espiritual para que muitos fiquem enfermos. Aquele dia, certa feita, Jesus fala para um homem, ele cura um homem, um coxo, e as pessoas questionam, porque ele também está perdoando pecados. E aí os fariseus questionam, não, mas quem é esse que ele quer curar pecados, ele quer curar pessoas? Jesus falou, olha, o que é mais difícil falar para esse homem? Levanta e anda, ou está perdoado seus pecados? Pois então eu faço os dois. Porque Jesus está mostrando que eles estão desassociando a enfermidade do pecado. Porém, todo fruto danoso vem do pecado. A doença, a enfermidade vem do pecado. O pecado original que caiu sobre a terra. Então, não se pode quebrar o fruto sem cortar a raiz. Não se pode você ter autoridade sobre o fruto, que é a doença, e não ter a autoridade sobre a raiz da doença, que é o pecado. Tudo vem da raiz do pecado. Então Jesus está dizendo, eu não tenho somente autoridade sobre as consequências que o pecado pode trazer sobre o ser humano. Eu também tenho autoridade para perdoar pecados, para aniquilar o pecado da vida do ser humano, do homem. Então, entenda bem, você que está me ouvindo, eu senti muito forte no meu espírito dizer isso. E você teve ligação sexual fora da bênção de Deus. O que seria isso? Você teve contatos sexuais sem o casamento. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de você fechar essa porta na sua vida. De você pedir perdão e dizer, Senhor, no mundo espiritual, na autoridade que o Senhor me deu, que o pastor ali, o apóstolo Saca me ensinou, eu desligo hoje essa influência, essa aliança de sangue. Porque quando você tem um contato sexual,
com alguém, você tem uma aliança de sangue. Por isso que quando um casal, eles se casam, né, eles têm ali o ato conjugal, porque eles têm uma aliança de sangue. Nós temos aliança de sangue com Jesus, por intermédio do sangue dele, e com o nosso cônjuge. Então, o ato sexual em si, ele é uma aliança firmada ali entre um casal. Então, quando você cumpre esse ato sexual com alguém que não é o teu cônjuge, você está firmando uma aliança. E no mundo espiritual isso tem um efeito. Então é necessário que você diga, Senhor, eu me arrependo. Como eu falei agora, como eu dei o exemplo da cura. É necessário, Deus já liberou a cura, mas é necessário você acessar a cura por intermédio da prática da oração e através do cumprimento da palavra. O Senhor nos liberou perdão dos nossos pecados, sim, mas é necessário acessar esse perdão que já nos é oferecido. Então a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa. Quer dizer, o perdão ele já está liberado para nós, porém, para que eu acesse ele, precisa ter confissão e abandono do pecado, arrependimento. Então, Deus perdoou todos os nossos pecados, sim, mas é necessário que eu acesse agora. No mundo eu confesso e deixo. No passado eu tive essas relações, no passado eu tive
você que ouviu essa palavra, é desse ministério, desse casal precioso. E você precisa confessar, procure-os, marque um horário e fala, eu preciso confessar. Você não vai ser rejeitado, você não vai ser desprezado, você vai ser abraçado como um filho, como uma filha, amado. Sabe por quê? Todos nós, eles e eu, também já fizemos isso um dia, já pecamos muito, já falhamos muito, e tínhamos pastores que nós procurávamos e discipuladores dizíamos, olha, eu pequei, ore por mim, me ajude nessa dificuldade. Quem confessa fraqueza, não vai ter que confessar pecado. Quem confessa fraqueza, não vai ter que chegar ao ponto de dizer, eu pequei. Quando você tiver uma fraqueza, quando você se sentir fraco, além de orar e ler a palavra, não fique sozinho. Procure os seus discipuladores, fale, eu tenho uma fraqueza nessa área, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu tenho um portal nessa área que sempre vem e eu sou atacado nessa área, eu preciso de fortalecimento, eu preciso de ajuda, eu preciso de discipulado, eu preciso de maneiras de como vencer as minhas fraquezas. Porque Deus não chamou ninguém para andar sozinho. A Bíblia fala que o solitário, ele rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, veja bem, eu sinto de falar para vocês que alguns jovens vão procurar vocês durante esses dias depois dessa live. E a Bíblia fala, é a confissão de pecados. Mas eu confessei, eu falei para Deus. A Bíblia fala que aquele que confessa para o seu irmão, confesse as vossas fraquezas uns aos outros para que sejam sarados. Quando você confessa aquilo, o diabo está te enganando, dizendo, olha, ninguém cometeu nunca um pecado maior que o seu. Olha, se você confessar isso na igreja, vão te julgar. Nós não estamos falando de você se expor lá na frente da igreja como era antigamente e falar na frente de todo mundo. Nós estamos falando de você ter um pai e uma mãe espiritual, na qual você, num ambiente seguro, você vai abrir e o que for falado ali não vai sair dali. É entre vocês e Deus. E haverá um conserto. Porque é muito forte isso. Todo mundo quer a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a Bíblia também fala, da porta que ele fecha, também ninguém abre. Todo mundo quer. Deus liga na terra e no céu a bênção. Só que a Bíblia fala que tudo que ele ligar na terra e no céu, será ligado na terra, será ligado no céu, e tudo que desligar. Então existem coisas que precisam ser desligadas na nossa vida. Existem questões que precisam haver um desligamento espiritual. Enquanto não houver esse desligamento, a influência na tua vida, meu Deus, ela não vai parar. Sabe o que Deus está falando comigo? Muita gente que quer permanecer, muita gente que tem potencial, deseja de servir a Deus, mas se pergunta, por que eu não consigo permanecer? Sabe por quê? Desliga só o pai e a mãe. Só o pai e a mãe. Quando um filho vai casar, o que a Bíblia diz? Deixará o filho, seu pai e sua mãe, vai se unir uma mulher. Quando um jovem ele vai se unir com uma mulher, precisa o pai e a mãe fazer o desligamento. Precisa do pai e a mãe abençoar para o próximo nível, para a próxima aliança de relacionamento. Os pais são que circundam vêm circuncidar os seus filhos. Os pais que fazem a circuncisão. Quando o Paulo estava pastoreando, e ele tinha um jovem que era filho de grego, não era filho de hebreu, ele foi lá depois de adulto, ele falou para ele, olha, você quer andar comigo? Quero. Então eu vou ter que cortar seu prepúcio, vou ter que te circuncidar. Ele foi lá e circuncidou ele. O que é isso? É você confiar a sua intimidade na mão de alguém, não na mão de pais fraudulentos. Pais fraudulentos, em vez de circuncidar, eles vão o quê? Eles vão mutilar. Há muitas igrejas, muitos ministérios que mutilaram os seus filhos espirituais. Ei, quando Pedro estava com a espada, ele tira a espada e mutila Malco. Jesus falou, olha, aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Tem muita gente aí que está ferido hoje na igreja, sabe por quê? Porque feriu também. Porque mutilou muita gente, usou da palavra, assim diz o Senhor, Deus está mostrando, Deus não estava mostrando coisa nenhuma. Usando a palavra para ferir pessoas. Jesus falou para Pedro, abaixa a espada aí. E colocou a orelha de volta em Malco e curou ele, sarou, não só aqui na orelha, mas sarou aqui dentro. Porque Malco não era soldado como contavam para nós na escola bíblica. A Bíblia fala que Malco era servo do sumo sacerdote. Sabe o que era isso?
ele era um discípulo do sacerdote. Ele estava ali para se preparar, estagiando para se preparar para ser um sacerdote. Só que a Bíblia diz lá em Levítico, em Números, que o sacerdote não podia ter nada no corpo mutilado, nem na face. Então, quando ele foi mutilado ali por Pedro, ele perdeu ali o sonho de ser um sacerdote. E a orelha direita. Quando o sacerdote ele era ungido, pegava o óleo e ungia a orelha direita. Porque simboliza o quê? O sacerdote precisou ouvir sem orelha, mutilado. Né? A Bíblia diz que aqueles que tinham membros demasiadamente pequenos ou grandes, mutilados, não podia ser sacerdote, não poderia ministrar diante do Senhor. Então ali ele perde o sonho dele. E ali Jesus corrige Pedro, que simboliza a igreja reativa, que usa a autoridade que tem de Jesus para aferir, e ele cura Malco e liberta Malco. Malco se livra da casa de Caifás naquele dia, e ele tem Jesus agora como uma referência para ele de amor, de compaixão. Então deixa eu te falar, nós não estamos aqui para mutilar você. Nós estamos aqui para tirar nossa espada e mutilar você, porque Malco, ele não tinha nada contra Jesus. Ele estava numa causa ali representando Caifás, e ele estava ali representando Caifás, era um jovem, foi enviado, e ali ele acabou que estava na comitiva errada, porque foi enviado tipo, na inocência dele. Quantas vezes pela inocência você tomou decisões erradas, você falhou, talvez alguém veio, tirou a espada e já te feriu, mas hoje aqui como pais de destino, nós queremos declarar que a orelha está sendo colocada de volta. Amém. Que você está sendo curado, que você pode procurar, sim, pessoas maduras na igreja, pais espirituais, falar, eu vim aqui confessar uma fraqueza, mas lá eu era de tal lugar, tal líder, eu confessei, ele expôs, é porque ele foi um Pedro que arrancou a espada e cortou, e te mutilou, te feriu. Aí você vai andar mutilado, quem está mutilado não pode ministrar diante do Senhor, você tem que estar restituído, você tem que estar inteiro, porque Deus não aceita ninguém pela metade, meio crente, meio convicto. Então hoje o Senhor quer colar a orelha de volta, quer te restituir, curar você, para que você possa chegar e falar, não, lá eu confessei e me expor, mas eu preciso ser liberto, eu preciso de ajuda, e aqui eu tenho pais autênticos espirituais que não vão me mutilar, que não vão me julgar. Então você vai e confessa, e você vai. Por quê? Porque nessa noite Deus está falando para mim, há muitos filhos meus que estão me assistindo aqui agora, Deus está me dizendo que há um potencial tremendo na vida deles, mas a vida deles não vai para frente. Por quê? É que nem Acã, tem coisa enterrada, tem coisa escondida, e eles não têm coragem de confessar. Eu tenho muito mais amor para derramar, muito mais autoridade, eu tenho coisas para destravar na vida deles, mas eles precisam desligar no mundo espiritual. Eles precisam confessar suas fraquezas, eles precisam ter pais espirituais, para eles se abrirem, para eles se sentirem amparados e para eles confessarem suas dificuldades, seus pecados. Ei, ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui, nunca pecou na vida. Ninguém aqui nunca falhou por inocência ou por infantilidade ou por carnalidade mesmo. Ei, todos foram destituídos da glória. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória. Mas há nessa noite uma mesa preparada para você e para mim. E o Senhor está falando, ei, eu quero te trazer para a mesa, como filho amado, como filha amada, eu quero te perdoar, eu quero te dar novas sandálias, quero te colocar um anel no dedo, te dar vestes novas, perfumar você e quero celebrar com você. Mas você precisa vir e se abrir, você precisa colocar. Há muitos que não é o filho pródigo, não. Há muitos que é o irmão do filho pródigo, que está perdido dentro de casa. Tem muita gente que olha mais aquele jovem, vamos orar para ele, que desviou, ele foi para a balada, ele foi para o mundo. Tem que orar para ele voltar mesmo. Mas tem que orar para aquele também que está dentro da igreja, mas está perdido. Porque o irmão do filho pródigo, do filho pródigo, quando vê o irmão dele chegando, fala, pai, o que é isso? Eu tenho trabalhado aqui esse tempo todo, o senhor não me deu nada para o meu irmão, que chegou agora, o senhor deu tudo. E o pai olha e fala, ué, você não é trabalhador, você é filho, o filho tem tudo. Você não sabia que você podia desfrutar de tudo? Ei, tem muitos que estão dentro da igreja e não estão desfrutando, porque tem mentalidade de trabalhador, não tem mentalidade de filho, é espírito de orfandade. Está na mesa, mas não come do que está na mesa, porque se sente órfão, não se sente amado. Deus está falando comigo agora, gente que faz parte desse ministério, e fala assim, por que
que os dois, falando de vocês, eles amam tal pessoa e para mim não me dá atenção? Ah, por que eles vão lá, se importam com tal pessoa, comigo eles não se importam? Há muitos que estão do lado dar, ele nunca está satisfeito. Você está sempre devendo. E muitas vezes isso ficou pesado nos ombros de vocês. Vocês ficaram, meu Deus do céu, a gente está fazendo tudo, não está sendo suficiente. E o Senhor falou assim, é espírito de orfandade que há neles. Eles são o irmão mais velho do filho pródigo. Eles ficam em casa, mas falam, quando vocês fazem algo por alguém, por que deu para fulano, não deu para mim? Ué, você tem tudo. Você não precisa pedir nem permissão, você tem direito a tudo. Usufrui da unção, usufrui da presença, usufrui do amor, usufrui do nosso carisma, usufrui do que nós temos. A pessoa que não se sente merecedora, ela nunca usufrui. A Bíblia diz, assim como você sente na sua alma, assim você vai ser. Pessoas que estão ao redor de vocês, que podem usufruir espiritualmente, mas elas não usufruem. Por quê? Elas se sentem o quê? Órfãos. Não, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas hoje Deus está querendo libertar vocês. Libertar esses que se sentem órfãos. Meu Deus, eu vejo muita gente, Deus querendo tocar nível da alma. Tem muita gente que está movendo o nível da alma. Deus quer trazer você para o nível do espírito. Saia do nível da alma. Há muitas que colocam assim, uma postura de santidade. Não, eu estou orando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas aí tropeça em pedrinhos que cai. Tropeça em coisa pequena. E o que aconteceu, meu irmão? Você estava bem semana passada. Aí já não está bem agora. Deus está querendo trazer maturidade. Amém. Tirar o nível da alma e trazer o nível do espírito. Abençoado. Não se alegra o outro que está colhendo aquilo que plantou. Você é o irmão mais velho do filho pródigo. Você precisa parar de ter mentalidade de escravo e você precisa ter mentalidade de filho. O filho pródigo, ele fala assim, eu vou passar necessidade aqui, meu pai tem funcionários lá que comem melhor do que eu, vou lá oferecer para ele, para mim trabalhar, porque eu já gastei a herança quase toda mesmo, e ele vai me aceitar como trabalhador, vou ficar melhor. E aí o pai fala o quê? Meu Deus, essa é forte. O pai fala, não, eu não vou te receber como um dos meus trabalhadores, eu te recebo como filho. Ei, na casa de um pai autêntico, escuta, essa é forte. Na casa de um pai autêntico, mesmo quando o filho erra, quando ele volta, o pai nunca aceita o filho como trabalhador. Ele aceita o filho como filho. Durante muito tempo, os ministérios, as denominações tratavam os filhos espirituais como servos. Ó, você tem que fazer isso, você tem que estar ali tal hora, você tem que estar lá no ensaio, você tem que fazer aquilo. Quem é filho não é você tem que fazer, você tem que estar lá, você tem... Não. Quem é filho, ele faz o que mostra meu pai, olha para mim, eu faço tudo que eu vejo meu pai fazer. Quem tem sentimento de filho não tem peso, meu Deus, eu tenho que ir de novo para a igreja, meu Deus, eu tenho que evangelizar, meu Deus, agora de novo, 4 vezes na semana tem reunião na igreja, é um tanto de coisa, pelo amor de Deus, mentalidade de servo, de escravo. O filho não, o filho, meu Deus, eu vou de novo para casa do meu pai, de novo eu vou ter que ir lá estar com meu pai, que prazer, que coisa maravilhosa, eu vou estar com meus irmãos, que é isso, que coisa linda. A mentalidade muda, é a mesma coisa de um óculos. Se eu coloco um óculos com uma lente azul, eu vou olhar, vai estar tudo azul. Se eu coloco uma lente escura, meu Deus, o dia está ruim, está escuro, aí alguém vem e tira o meu óculos, que escuro, olha aqui, olha que céu lindo, olha. Então depende da ótica, depende da visão da ótica. Vocês que têm uma ótica de orfandade, uma ótica de servos e não de filhos, em nome de Jesus, que as escamas caiam dos olhos e vocês tenham uma ótica espiritual a partir de hoje. Porque aquele filho errou e falou, eu vou voltar como servo, trabalhador. E o pai falou, aqui eu não aceito o filho meu ser servo e trabalhador, não. Aqui filho é filho. Pode ter errado, mas vai voltar na mesa com honra, com veste nova, com sandália nova, com anel de ouro, com roupa nova, com comida. Vamos celebrar. Porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Ei, o outro não conseguiu celebrar porque ele não tinha mentalidade de filho. Ele tinha mentalidade de escravo. O escravo trabalha pela recompensa, mas o filho não. O filho, ele caminha pelo propósito. Então, deixa eu te falar. Filhos, eles têm destino. Pais dão destinos para filhos de propósito. Quando você é um filho, você tem destino e você cumpre o propósito. Agora, quando você é um servo, um trabalhador, você cumpre um trabalho, um serviço. O problema é que o filho, ele trabalha,
o filho ele serve para honrar o pai. O trabalhador trabalha por recompensa. Se ele não é recompensado, não. Aí alguém esquece, passa um ano, esquece, meu Deus, é a terceira guerra mundial. Meu Deus, esqueci do meu aniversário. Que eu faço as coisas na igreja e eu sirvo sempre na igreja. Agora é meu aniversário, um bolo não fizeram. Sentimento de escravo, sentimento do irmão mais velho. Ah, eu faço tanta coisa, não me deixa nem um cabrito para me comer. Sentimento de orfandade. Ah, coitadinho de mim, né? E o Senhor está falando, olha, quem tem mentalidade de escravo, espera recompensa. Já anota lá esperando. Quero ver se esse ano eles vão me honrar, ó. Né? Agora, quem tem sentimento de filho, ele não precisa ser lembrado. Porque ele não faz questão. Sabe por quê? Eles têm convicção do amor do pai por ele. Amém. Então, nós servimos o nosso pai e nós temos convicção do amor do nosso pai por nós. Nós não trabalhamos em troca de recompensa. Isso é consequência. Então, tem gente na igreja, meu Deus, mas não me deram. Eu fiquei 2 semanas sem na igreja, não me deram um telefonema. Ah, não. Ah, desse jeito não. Eu acho que eu vou sair da igreja. Ah, não. Então o senhor está falando assim, sentimento de orfandade seja arrancado na raiz hoje. Porque Deus está levantando aí um aprisco de filhos. Filhos de propósito e pais de destino. É isso que o Espírito Santo está queimando no meu coração. Fala um pouco aí, que eu acho que eu já embalei aqui, ó. Ah, não. Vou embalar, Pode... meu Deus. Que tudo que Deus tem usado a tua boca, ela vem muito de frente com tudo que nós estamos atravessando, né? Olha só. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe às claras, né? Essa intimidade ou não intimidade, né? E eu acho que a palavra de Deus, ela é esclarecedora, né? Ela desvenda o mistério, né? Então, você que está conectado aqui, hoje você está desvendando tantos mistérios que talvez, né, talvez pelo egoísmo, ou talvez pela leguice, né, não sabia, né? Mas hoje o Senhor tem uma ministração, né, de liberdade, de graça sendo liberada hoje. Amém? Apóstolo, nós temos 1 minuto para encerrar a live. Eu encerro e chamo novamente, pode ser? Pode ser. Eu queria ouvir o teu amado esposo falar também sobre o que foi liberado aqui, o que ele sente no Espírito. Amém. Foi bênção. Foi bênção, apóstolo. E continua deixando Deus te usar aí, que estamos aqui aprendendo. Ó, a minha mira tá precisa. Vocês conhecem tá ótimo. Eu acho vocês que conhecem as ovelhas de vocês. Eu não uma conheço. precisão 100%. É uma precisão. A gente sabe o quanto esse evangelho fast food, né, tem deteriorado muito a interpretação de quem é Cristo, de quem é igreja,
Continua, a palavra continua. Amém? O Senhor, Ele não quer dar só um pouquinho, né? Ele quer dar um alimento realmente sólido, né? Saímos um pouquinho do leitinho para entrar, então, na alimentação que vai fazer toda uma diferença, vai nutrir a tua alma, vai nutrir o teu corpo. Amém? E você vai viver uma intimidade muito mais estabelecida, revelando os mistérios que Deus tem para sua vida. Amém? Vamos aguardar aqui o apóstolo chegar aqui. Deixa eu ver se ele já está conosco, para que nós possamos continuar aqui. Aqui já está conosco. Pronto. Voltei. Voltamos. Então, apóstolo, Voltamos. Que a gente sempre conversa, o que está acontecendo com essa pandemia é o quê? Que muitas pessoas, infelizmente, ou felizmente também, mostra como que está a situação espiritualmente. Quem estava fraco acabou fraquejando. Aquele que estava empolgado nos caminhos do Senhor, eles sempre o quê? Eles acham uma maneira, eu estou batalhando nisso, eu estou evangelizando, eu estou entregando cesta básica, eu estou fazendo isso. Então, é o quê? Aquele negócio, nós estamos numa guerra e nós temos que ficar vigilantes. Chega, já está nesse momento chega de fingir. Chega de ficar em cima do muro. Ou nós estamos do lado de Cristo ou não estamos. Não adianta fingir mais. É isso. Vamos estar do lado de Cristo, hein, claro, gente? Em nome de Jesus. Apóstolo, isso está acontecendo. A gente tem conversado com muitos pastores, né? Isso está acontecendo de uma forma geral. Deus está limpando e está se revelando de fato, como você falou, a condição espiritual. De muitos, né? Porque uma das coisas que a Bíblia fala é que nisso o meu Pai é glorificado, que vocês deem frutos e frutos que permaneçam. Amém. Então, uma das coisas que a gente mais precisa nesses dias é permanecer, né? Conseguir permanecer no Senhor. E aqueles que conseguirem permanecer, eles vão se destacar. Se você olhar para os textos que falam do fim dos tempos, fala sobre isso, sobre permanecer, né? A Bíblia diz que o sujo vai sujar mais ainda, e o limpo, ele vai se limpar mais ainda. Então, assim, essa pandemia, ela revelou muitas coisas. Tem igrejas que fecharam, né? Igrejas que fecharam. E não por questão de recursos, por exemplo, a gente tem perto aqui, na nossa cidade próxima, uma igreja que era relevante, 400 pessoas, e o pastor entregou tudo, falou não aguentou a pressão, e entregou, e lamentavelmente, pessoas que se afastaram, desviaram, pessoas que se levantaram contra a autoridade espiritual, que eram os seus pastores, tem tudo. Então, assim, está revelando espiritualmente a condição de cada um. Por um lado, isso é bom, porque é Deus que limpa a igreja. Nós não podemos colher o joio. É verdade. Né? Nós não podemos colher o joio, não podemos tirar. Deus permite, até mesmo que muitos estejam no nosso meio, na igreja, a Bíblia diz, que vaso de honra e vaso de desonra, para que sirvam de exemplo e o Senhor seja glorificado. Né? Então, assim, nós temos que ter essa mentalidade de que todos podem dizer, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou temente a Deus. Mas, muitas vezes, muitos são como Nicodemos, né? Que Jesus disse, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos ele fala, como assim eu vou voltar para a barriguinha da minha mamãe, vou nascer novamente? Como isso vai acontecer? E ele falou, você é conhecedor da lei, não sabe me explicar isso? Então, muitas pessoas que nesse tempo acham que tem um entendimento muito grande da palavra do Senhor e elas não conseguem entender as coisas espirituais. Assim como ninguém sabe o caminho do vento, a Bíblia diz,
Assim é o nascido de Deus. Ninguém sabe para onde vem, nem de onde vai. Assim é o nascido de Deus. Então, nesses dias, nesse tempo, a gente precisa depender muito do Espírito Santo. Que Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos orientar, né? Para nós não errarmos. A igreja, eu fui criado num lar cristão, e eu vejo assim que a igreja, no meu ponto de vista, que eu conheci a igreja na minha infância, ela era uma igreja que não tinha apreço pelas pessoas de fora da igreja, ela não era respeitada, não tinha artistas, não tinha políticos, não tinha pessoas de nome que representasse a igreja não tinha recurso financeiro, a igreja não tinha tecnologia da época, a igreja não tinha talvez os melhores templos, lugares mais bem localizados, mas a igreja tinha uma coisa, o Espírito Santo. É verdade. Tinha uma coisa não, uma pessoa, o Espírito Santo. Tinha algo importante que é o Espírito Santo. Você sentia a presença do Espírito, você via muitos crentes, existia aqueles que fraquejavam sim, mas a grande maioria, quando tinha uma luta, eles falavam, não, Deus vai nos abençoar, nós vamos na oração, no joelho no chão, nós vamos passar por isso. E aí, ao longo do tempo, a igreja foi avançando, não que isso seja negativo, é positivo também, em várias esferas de atuação, e a igreja também foi tendo condições de ter prédios melhores, melhores localizações, recursos melhores, mas a igreja parece que, ao mesmo tempo, ela foi perdendo a dependência do Espírito Santo. E agora a gente precisa achar um equilíbrio nisso tudo, um centro. Porque quando a gente geralmente muda, a gente sai de um extremo para o outro. Mas quando você sai de um extremo para o outro, você sai do centro. E o centro é Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é a centralidade de todas as coisas, né? Então, nós precisamos agora voltar para o centro. Nós precisamos ter recursos, precisamos ter ferramentas que Deus nos deu, estar em esferas de atuação no mercado profissional, em várias áreas, como igreja, ter pessoas na universidade, pessoas em áreas de atuação profissional, como cabeça, porém nós precisamos de ter total dependência do Espírito Santo. Interessante que lá no livro de Atos, os apóstolos disseram, nós vamos nos separar somente para a consagração da oração e da palavra, porque não é justo a gente se dedicar nas mesas para servir as pessoas e não ter tempo hábil para se dedicar à consagração. E então, é interessante que eles dizem, procurem homens de bom testemunho, de boa reputação em meio à sociedade e cheios do Espírito Santo. Até mesmo para dar alimentos ali para aquelas pessoas que conviviam na igreja de Atos, tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Até para você fazer algo social nesse sentido, nesse momento, talvez muitas famílias estão precisando aí de uma cesta básica, algo assim, mas até para você fazer, você tem que ser cheio do Espírito, porque é muito, talvez, complicado a pessoa fazer isso propenso a justificar, não estou dando uma cesta básica, e justificar outra coisa que ela não está fazendo. Então, eu penso muito assim, uma verdade não anula uma outra verdade. O sacrifício de tolo, né? O fariseu... É o sacrifício de tolo. E a própria igreja mesmo, no momento, agora, o que nós temos que fazer? Trabalhar com o que nós temos. Não adianta. Muitas vezes, muitas pessoas sentam e falam, e agora? Vai acabar tudo? Não. Tem a internet, vamos para as lives. Melhor até dá para alcançar mais gente, outros países, vamos sair das quatro paredes. Sempre foi a essência, né, apóstolo? Essência. Já aconteceu de você comprar um produto e você simplesmente vira aquele leite numa outra embalagem, mas o conteúdo você não perdeu. Então, assim, o formato ele mudou, mas o conteúdo continua o mesmo. Né? Continua o mesmo, que é o Espírito Santo, algo muito forte. Antes de eu falar isso, eu estava aqui falando algo que o Espírito Santo me lembrou, que o problema do fariseu, do religioso, é que ele cumpre uma verdade e anula a outra. Ele acha que porque ele cumpre uma parte, justifica ele não cumprir a outra. A Bíblia fala que aquele que tropeça num só
mandamento, ele tropeça em toda a lei. E a Bíblia diz que Jesus disse para os fariseus, olha, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês consideram algumas coisas e desconsideram outras. Vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, mas vocês não cuidam dos pobres. No fato ali, nesse momento, é o que eu quero focar aqui, não é Jesus falando talvez da avareza ou da ambição daqueles homens, mas de uma raiz muito mais profunda do que isso. Ele está querendo mostrar o seguinte, é um grande problema quando nós queremos dizer que somos espirituais, considerando aquilo que é interessante e desconsiderando aquilo que nos é desinteressante ao nosso ponto de vista. Então, isso que a gente tem que aprender com isso que Jesus disse. Se eu considero da palavra só aquilo que me é interessante, eu desconsidero a outra parte, então eu estou me tornando um religioso, estou me tornando um fariseu. Eu não posso cumprir uma verdade e anular a outra. Né? Por exemplo, é uma verdade, vou dar um exemplo para você entender, é uma verdade que eu tenho que ofertar. Agora é interessante que Saul, ele foi corrigido porque ele ofertou. Interessante. Sim. Ele cumpriu um princípio e pelo princípio que ele cumpriu, ele foi corrigido. Por quê? Igual eu te falei, uma verdade não anula a outra. É uma verdade que ele, como rei, todo final de uma guerra, ele pegava o despojo e entregava uma oferta. Porém, também era verdade que ele tinha que depender do profeta, consultar a Deus, vir trazer qual era a direção de como de que forma essa oferta seria conduzida. Então, nós não estamos vivendo dias só de certo e errado. Isso que a gente tem que aprender. A gente está vivendo dias do como e qual é o tempo. Então, veja só, o meu nome Issacar simboliza conhecendo o modo e o tempo e as estações de Deus. A tribo de Issacar, ela trabalhava com Davi. Davi tinha, uma vez eu pesquisei, eu não vou falar exato agora, mas ele tinha quase 600 mil soldados. Desses quase 600 mil, não chegava a 600, era 580 e poucos mil, juntando todas as tribos, a tribo de Issacar tinha 200. Esses quase 600 mil faziam o que os 200 falavam. Por quê? Esses 600 mil homens, alguns eram escudeiros, outros eram de artilharia, da espada, outros eram de flecha, outros lutavam com as duas mãos, outros lutavam com outro tipo de armas, mas a tribo de Issacar, ela não lutava com armas naturais. Ela consultava Deus para trazer o esboço do céu para a terra da Davi. Deus quer que lute não só dessa forma, mas nesse tempo e desse modo. Então, veja só, quando eu sou criança, eu só quero saber o que é certo e o que é errado. Mãe, isso é certo. Mãe, isso é errado. Agora, quando eu sou adulto, eu não quero saber mais só o certo e errado. Eu quero saber o modo certo de fazer o que é certo. Porque eu posso fazer o que é certo, e se eu fizer o que é certo, fora do tempo do modo de Deus, se torna errado. Saul, ele oferece uma oferta para Deus, que é o certo, mas fora do tempo e do modo de Deus, então isso se tornou errado. Então, veja só, quando nos é confiado algo grande, nós não podemos somente querer saber o que é certo. Nós precisamos saber o modo que Deus quer que nós nos movemos e o tempo. Porque se a gente souber o que é o certo, a direção é essa que é essa, eu sei. Mas se eu me mover da forma errada e no tempo errado, eu vou ser reprovado. Então, nós estamos vivendo dias em que a tolerância, ela diminuiu muito para nós. Nós temos que ter uma visão calibrada espiritual. Não é só fazer o que é certo e errado, mas nós temos que saber nos mover da forma correta, no modo correto e no tempo correto. Tudo tem um tempo de resposta. Se você não corresponde a Deus no tempo correto e no modo correto, você fica fora daquilo que Deus tem para fazer. Né? Você imagina, Deus tinha um tempo, né, para Noé construir aquela arca. Deus já tinha estabelecido o dia que ia cair a chuva. E Noé, ele soube obedecer a direção correta que Deus deu, dentro de um tempo e de um modo hábil para que se cumprisse a profecia. Agora, aqueles que conviviam ao redor de Noé, falaram assim, não, nunca choveu, a gente tem tempo ainda. E a Bíblia diz que um dia antes de chover, eles estavam festejando e comemorando, dançando e comendo. Se eu não me engano, no livro de Mateus, eu não lembro a referência exata, fala assim que
É um texto para mim que eu acho muito triste, que diz assim: não sabiam eles que no outro dia a chuva ia cair sobre a terra. Um dia antes eles estavam ali. E a palavra de Deus nos alerta que a volta de Cristo seria como nos dias de Noé. O que significa isso? O que significa? Nós sabemos que Deus não vai destruir o mundo de novo com chuva. Ele não está falando da catástrofe natural que aconteceu através do dilúvio. Ele está querendo dizer do comportamento que as pessoas teriam. Seria igual. As pessoas hoje estão querendo só saber o que é certo e errado e precisam aprofundar mais. Mais do que o certo e errado, elas precisam saber o modo e o tempo que Deus quer se mover. Existe um relógio espiritual e nós temos que nos alinhar com esse relógio. Então a Bíblia diz que muitos vão ficar, porque assim como nos dias de Noé, muitos vão estar casando e dando em casamento. Então quer dizer, eles perderam a noção de que o tempo era aquele. E aí quando Noé entra na arca, a Bíblia fala que o próprio Deus fechou a arca, eles tentaram entrar. E o próprio Deus fechou e selou a porta da arca, não deixou, porque havia um tempo pré-determinado e o tempo havia acabado. Então, Deus está dizendo para nós, olha, vocês não são mais crianças. A Bíblia diz que se o herdeiro for um menino, de nada difere de um escravo. Deus não entrega herança para filhos infantis. Deus entrega heranças espirituais para filhos maduros, ruiós. Então, nós temos que ser filhos ruiós, filhos maduros. Eu quero falar, às vezes Deus vai direcionando. Jesus, interessante que Jesus não havia realizado nenhuma obra ainda, nenhum milagre, nada, pregado, nada, com exceção daquele momento na adolescência dele, que ele está lá com os pais deles, perdem ele em Jerusalém, está lá pregando. Com exceção disso, a Bíblia não relata na infância de Jesus nenhum ato, nada. Mas ele vai para ser batizado. E João fala, eu não sou digno de fazer isso. Ele falou, olha, faça isso para que se cumpra toda a justiça de Deus. Sabe, Jesus sabia que aquele era o momento. Não, agora é a hora. Agora é o tempo e agora é o modo que eu tenho que servir ao meu Pai, me humilhando, me submetendo. E ali ele submete ao que João carrega, João batiza ele. E o Pai fala, pela primeira vez, uma voz veio do céu, audível, todos ouviram. E viram a pomba descendo sobre ele, o Espírito de Deus na forma de uma pomba. Dizer, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, eu vou dizer algo para você. Deus ama e Deus é amor. Eu sei que Deus me ama como filho e ama cada um de nós que estamos assistindo, porque o amor de Deus é incondicional. Agora eu quero ensinar uma coisa muito profunda para você. Além de Deus me amar, eu quero que Deus tenha prazer. É verdade. Você pode continuar amando um filho. Vocês têm filhos, eu tenho 2. Eu tenho uma filha de 17, vai fazer 18 daqui a um mês. Eu tenho 20 anos de casado, 41 anos de idade. Já tenho uma filha que vai completar 18 e um filho de 14. E, graças a Deus, eu amo meus filhos e tenho prazer neles. Você pode continuar amando uma pessoa, mas você pode perder o prazer dela. Sabe, aquela pessoa que você já amou muito, um amigo, você fala, não, eu continuo amando, mas eu não tenho mais prazer de estar junto. Não tenho mais prazer de estar na mesa em comunhão, porque teve atitudes que tirou o prazer, mas eu não tenho prazer em você. Então, por que Deus falou, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Não porque Jesus estava pregando, curando pessoas, mas porque Jesus obedeceu. Jesus cumpriu a vontade do Pai no tempo e no modo que o Pai quis. Então, filhos em que Deus tem prazer, filhos que eles têm uma resposta rápida. Posso fazer uma pergunta muito pessoal para vocês? Vocês têm filhos? Sim. Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu também tenho, vocês vão entender. Vocês amam seus filhos incondicionalmente. Sim. Incondicionalmente. Mas sabe quando você tem que falar para o teu filho mais de uma vez para ele fazer algo? Arruma o teu quarto. A gente não perde o prazer muitas vezes. Muito. Perde o prazer, né? Perde. E aí a gente tem a gente tem aquele sentimento de falar, nossa, por que eu senti isso, né? Porque é um sentimento que é incontrolável, porque você quer o bem, você sabe que ele tem condição de fazer, de arrumar, de colocar em ordem, de fazer a lição. E aí você pode ser pedagoga, você pode ser tudo, mas você faz tudo naquele sentimento realmente foi provocado, né?
A falta de prazer. Então, você perde o prazer. Às vezes você fica assim, até quando eles são um pouco maiores, você fica até tipo assim, você perde o prazer, você fica até chateado, né? Poxa, né? Você fica assim chateado. Poxa, eu nem vou falar com eles hoje, amanhã eu falo e tal, porque, né? Tipo assim, você não vai mandar ele embora de casa, você não vai, não amo mais meu filho, mas você perde o prazer. Então a mesma coisa é Deus com a gente. Deus olha pra gente e fala, por que ele não tá, e ela não tá reagindo, esse meu filho, essa minha filha não está dando a resposta que eu quero dentro do tempo e do modo. Então, o preço que a gente pode pagar por isso pode ser muito alto. Lá na frente, pode chegar o dia da vinda do Senhor e a gente se habituou tanto tempo a achar, não, eu tô na igreja, eu tô fazendo o que é certo, eu dou dízimo, eu vou nos cultos, tá, mas você tá correspondendo a Deus no tempo e no modo dele? Deus está vindo assim, ó, ele tá ferindo a gente nessa noite, ele está calibrando a gente. O relógio de Deus, o meu relógio está calibrado com o relógio de Deus. Eu estou lembrando daquela parábola das 10 virgens. É procrastinar, essa palavra que eu estava procurando. Muita gente fica procrastinando. Então, por exemplo, havia 10 virgens, a Bíblia fala que das 10, 5 eram sábios e 5 eram tolas. Aquele que procrastina é tolo. Por quê? As 10 eram virgens. O que é virgindade? Vamos lá. Separação, santidade. Pureza. Olha que interessante. Vamos comparar essas virgens à igreja. Então, as 10 viviam separadas do mundo, viviam em santidade, não haviam deitado com homem algum. Uma igreja santa. As 10 tinham lâmpadas. As 10 tinham lâmpadas. Lâmpada fala do quê? Ferramenta, fala de ministério. Então, tem 10 igrejas em santidade, que não se contaminam com o mundo, que vivem em santidade e separação, que têm habilidades ministeriais, só que só 5 têm óleo. Né? Só 5 têm óleo e outras 5 não têm. Olha que tolice. Aí elas falam, não, você precisa de óleo, as outras 5 sabem, você precisa estar preparado, porque o noivo, ninguém sabe a hora que ele vem. Aí as outras 5 estão procrastinando. O que eu mais vejo nisso, pastor, nesse período de pandemia, você estava falando, pessoas que continuam, mesmo diante de todos os sinais que Deus está dando, procrastinando algo que não dá para procrastinar mais. Não é só fazer o que é certo, é o momento, é agora, o tempo é agora, de você se lançar totalmente para Deus, de você alinhar, calibrar o teu relógio com o de Deus. Não dá mais para você procrastinar. Depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquele jejum. Sabe aquelas promessas de final de semana? Segunda eu vou para academia. O ano que vem eu começo. O ano que vem eu começo a academia. E começo o ano comendo. Né? Na virada já que nem doido. Já começa. Comendo muito. Indo contra. Então, assim, é um exemplo que eu estou dando para a gente entender. E a gente faz a mesma coisa com a vida espiritual da gente, procrastina. E aí a Bíblia diz que o noivo vem. Quando o noivo vem, as 5 vão lá, acende a lâmpada. O que adianta eu ter santidade? O que adianta eu ter ferramentas? Se quando o Senhor vem, eu não tenho a lâmpada acesa. Para ter a lâmpada acesa, eu preciso de óleo. Só tem óleo quem passa pela prensa. É por isso que o bom samaritano, quando vê aquele homem caído, ele vai cuidar dele. Porque a Bíblia fala que ele tinha azeite e vinho. Para produzir azeite e vinho, tanto um quanto o outro, o vinho, ele é fabricado quando ele é pisado. E o azeite, ele é fabricado quando a azeitona é passada na rocha. Quando ele vê o homem caído, ele falou, não, eu tenho que ajudar. Olha o segredo, ninguém talvez nunca parou de pensar aí na parábola do bom samaritano. E a Bíblia fala que o bom samaritano tinha azeite e vinho. Quer dizer, ele sabia o que era passar por prensa na vida dele, o que era passar por dificuldade. Por isso ele tinha azeite e vinho para curar o doente. Só se compadece de alguém que sofre, alguém que já sofreu. Quem tem azeite e vinho é alguém que já passou pela prensa. Então, aquelas 5 tolas, elas não queriam óleo, porque elas não queriam ter que fabricar. Elas falavam assim, não, vende o óleo que vocês têm para nós. Falou, não podemos. Sabe o que está acontecendo? Eu não sou contra a conferência, eu ministro em conferência. Só que se você vai na minha conferência, do apóstolo daí, qualquer outro pastor, e você vai lá comprar óleo da gente, e você não faz o que a gente faz, você está querendo comprar óleo. Não vai rolar. Se você não tem um altar particular, se você não produz óleo, não produz vinho, você não aceita passar pelas prensas de Deus, não aceita ser pisado no lagar, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no culto domingo e vai falar assim, pastor,
O senhor tem óleo aí, porque Deus tem que prensar, o senhor tem vinho aí, Fast food, porque né? Deus tem que pisar. Mascarado. Vende um pouco aí para mim. Consumidor. É o consumidor. Vende aí para mim esse óleo. Vende aí. Ah, aí sai do culto. Ah, eu saí do culto. É que nem um carro na reserva. Agora eu tô saindo cheio. Aguenta a semana toda. Tá. Se Jesus chegar no meio da semana, meu irmão, como é que vai ser? Acabou. Se Jesus voltar e você não foi no culto ainda para encher o tanque, você vai ser aquela virgem tola que ficou procrastinando a vida toda, que não produziu óleo. Você precisa produzir óleo. Para com esse negócio de falar assim, eu oro pelas pessoas, eu creio nisso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Para com esse negócio de falar, põe a mão na minha cabeça, transfere para mim. Você quer que eu transfira para você uma vida de renúncia? A unção acompanha a vida. Eliseu estava arando a terra. Pastor, uma pessoa que está arando a terra, está preparando a terra para quê? Para plantar. Para jogar Isso. semente. Ele está arando a terra. E aí, Elias vem e joga a capa sobre ele, de profeta. Elias olha para ele. Eliseu fala assim, ó, eles nem se trocam informações. Eliseu fala, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Sabe o que ele fala? Vai e volta logo, porque você sabe o que eu te fiz. Sabe o que Elias está falando? Você quer a unção? Você vai ter que começar com renúncia. Vai lá, beija o teu pai e tua mãe, despede, porque a partir de agora você não pode voltar mais. As pessoas querem o óleo que alguém carrega, mas não quer o nível de renúncia. Para você receber o que o outro tem, você tem que andar no mesmo nível de renúncia que ele anda. Então, o que acontece? O tempo da renúncia é agora. O tempo de produzir óleo é agora. O noivo está às portas. Ele está vindo. Eu vou esperar, olha que tolice. Eu vou viver em santidade, separado do mundo, com uma lâmpada sem óleo, esperando o noivo, contando que ele vai vir de dia. E se ele vir de noite e eu não tenho óleo, dancei. Então é tolice. Isso é o quê? Procrastinação. É não entender o tempo. Eu estou certo porque eu estou em santidade, eu não estou no mundo. Eu estou certo porque eu tenho uma lâmpada. Tudo bem, você está certo. Mas você está desconsiderando também o outro lado, que você deve entender o tempo e o modo de Deus. Então você tem que estar pronto. Deus quer filhos maduros, ruiosos, ele não quer filho infantil. Então você tem que produzir óleo. O óleo, meu filho, você tem que passar pelo Getsemane. Você tem que passar pela prensa de Deus. Você tem que passar pela rocha. Tudo isso que Deus está fazendo é para levantar uma igreja mais forte, com mais unção, com mais autoridade. Não é para a gente ficar no Netflix, ó. Nada contra, eu tenho também aqui, mas ó. E QD? QD o óleo? Não tem. Não tem revelação. Se você é pego de surpresa numa situação, é porque você não tem revelação. O que é revelação? Revelar a ação. Revelação. Revela a oração. A revelação. O que é oração? É uma petição junto com uma ação. E o que é revelação? Deus manifestar uma ação que ainda não aconteceu. Então, quando você tem uma revelação do céu, você está preparado para tudo que está acontecendo. Uma pessoa que vive num país que tem catástrofes naturais, ele tem um bunker debaixo de casa. Isso. Por quê? Porque ele coloca alimento, ele coloca tudo ali para ele se preparar. E nós estamos nos preparando para quê? Para a vinda de Jesus, para a vinda do Senhor. Então, para isso, nós temos que manter o óleo para nossas lâmpadas se manterem acesas. Sim. Lâmpadas apagadas não nos faz chegar em lugar algum. A Bíblia diz que Deus levantava uma coluna de fogo para que até mesmo à noite o povo caminhasse no deserto. Porque o desejo de Deus não é que eles ficassem 40 anos no deserto, o desejo de Deus é que eles entrassem logo. Eles não entraram eles não entraram na terra prometida porque eles não sabiam a que direção a terra prometida ficava. Eles não entraram por desobediência. Bezerro de ouro, né? Por não respeitar o tempo e o modo de Deus. Deus tinha pressa, Deus levantou uma coluna de fogo para eles caminhar à noite. Dar direção, lâmpada acesa fala de manter a minha direção, manter eu na direção correta. Tem gente que perdeu a direção há muito tempo. Ah, eu quero um carro de alta velocidade. Tá bom, pega um carro de alta velocidade, entra numa estrada que não tem nenhuma placa, que não tem nenhuma faixa
pintada no chão do asfalto. Você vai conseguir chegar no objetivo? Nunca. Não depende só do carro. Ser um carro bom, você precisa de sinalização. Deus está sinalizando, querendo sinalizar para nós. Deus quer acender nossas lâmpadas. Não adianta ser uma igreja santa, com lâmpadas, sem óleo. Perdeu a percepção espiritual, perdeu o tempo de Deus. Perdeu a afinidade com o Espírito. O que a Bíblia diz? Ao soar do quê? Trombeta. Da última. É isso. Aleluia. Ao soar da última trombeta. Sabe o que significa isso? Se você não está habituado a ouvir a trombeta que está tocando hoje, como que você pode me convencer que você vai ouvir a última? Verdade. O chamado, né? O último chamado. Você não está ouvindo o chamado de hoje? Como é que você fala, não, quando for a última, eu vou ouvir. Por isso. Exato. E o que o texto diz? O Espírito e a noiva dizem... Vem. Vem. Quem fala primeiro? O Espírito. A noiva só fala aquilo que ela ouviu o Espírito falar. A noiva não tem um cheque em branco para fazer o que ela quer. O Espírito e a noiva, os dois trabalham em unidade. O Espírito fala para a noiva e aí os dois juntos dizem, vem. Sabe por que a igreja não está falando vem? Que não ouve. Sabe por que a igreja perdeu o tempo? Ah, não. Qual é o modo de servir a Deus? Qual é o tempo? O tempo é esse. O modo é esse. Agora que era hora para a gente ganhar almas. O povo está precisando, está aberto. O povo está tá crendo como desesperado. Nunca. Mas por que a gente não está... Agora o peixe está pulando dentro do barco. Mas por que a gente não está fazendo? Porque não está ouvindo quem? A voz do Espírito. A voz do Espírito. A gente, não, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. Você ouviu o Espírito? Você ouviu o que ele quer? Você ouviu o que ele está falando? Ele está dizendo, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque se você perder a afinidade de ouvir a voz do Espírito, quando a última trombeta tocar, não vai. Você não vai ouvir. Porque você vai estar ocupado com muitas coisas. Sabe que analogia tem a trombeta? A Bíblia diz, tocar a trombeta em Sião, ao soar da última trombeta. Todas as vezes que um rabino, lá em Israel, alguém quer dar uma palavra profética, eles tocam o shofar antes, que é para todo mundo parar o que está fazendo para dar atenção. Quando Deus quer falar com a gente, primeiro ele chama a nossa atenção. Qual foi o shofar que Deus tocou para chamar a atenção de Moisés? Uma sarça. Ele chama a atenção de Moisés para a sarça. Depois que Moisés se vira para ver a sarça, ele fala com Moisés. Então, Deus sempre toca um shofar para a gente parar o que a gente está fazendo para ouvir. Porque quem não para o que está fazendo, não vai ouvir. Não vai dar ouvidos. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Porque nós estamos sempre ocupados. Naquela época, quando um rei queria dar um decreto, ele mandava alguém. Já viu aquele filme antigo? O cara toca uma corneta. Todo mundo para o que está fazendo para ouvir o decreto do rei. Para que depois todos se adequem ao decreto que o rei colocou. Então, o que ele está falando? Quando a minha trombeta soar, para o que você está fazendo e ouça. Agora, às vezes tem um profeta de Deus pregando na igreja, dando uma palavra, tem um povo no celular, tem um povo levanta. O cara levanta para ir no banheiro 6 vezes. O rim dele começou a funcionar na igreja. Ele nunca toma água na casa dele, ele levanta para tomar água toda hora, ele conversa, ele olha para o lado, ele olha para quem levantou, ele olha... Sabe por quê? Porque não está dando atenção, não está dando ouvido para ouvir a palavra. É verdade. Sabe? Tem uma trombeta no altar tocando, tem uma trombeta no altar despertando a igreja falando, mas as pessoas não estão ouvindo. Elas continuam ligadas no piloto automático fazendo. A pergunta é, quando a última trombeta soar, como que você está convencido que você vai ouvir? É o tempo e o modo. Não é só saber o que é correto de fazer. Não é só o que é certo. É o tempo e o modo. É o tempo agora, irmãos. O modo é entrega. Busca. Busca o Senhor. A Bíblia diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Então, eu sinto muito forte do meu espírito de dizer que não adianta somente a gente querer fazer o que é certo. A gente precisa saber, Deus, revela para mim qual é o tempo, qual é o modo.
Tem um tempo certo. Olha o que Jesus fala. O Espírito Santo é lindo, me lembrou agora. Jesus fala para os discípulos: vocês ainda dizem que falta um tempo para a colheita. Aleluia. A seara está pronta. Vocês dizem que faltam ainda alguns meses. Não, a seara está pronta. Sabe o que ele está falando? Muita gente está falando que não é o tempo, que não é agora. Porque muita gente procrastinando, mas Deus está falando, não. A seara está O momento é agora. É o momento. Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não é para qualquer um. Então, eu não quero que Deus só me ame. Ah, que legal, Deus me ama. Eu quero que Deus tenha prazer em mim. Que eu saiba reconhecer o tempo e o modo para que eu corresponda à altura ao meu Pai que está no céu. Ele possa dizer: meu filho amado, eu tenho prazer em você. Porque você correspondeu de forma perfeita ao meu tempo e ao meu modo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, apóstolo, porque Revelada do céu. nós entendemos que existe muito, né, essa moralidade do século, né, em que as pessoas estabelecem os seus reinos, né, próprio, e tira, né, desentroniza o de Deus e coloca o eu, né. E a gente fala da distração, né, hoje foi muito, muito claro e muito forte dizer da escuta, né. Hoje a escuta, ela tá com aquele comichão no ouvido, onde não se dá mais atenção, né? E é só possível fazer, né? Quando abriu a palavra falando que existe um poço, né? Que está todo, né? Ali com muita coisa ali que não tem como jorrar, né? Então hoje o Senhor, ele quer fazer essa limpeza, né? Então nós estamos aqui para profetizar na sua vida que você vai viver essa libertação. Um renovo, né? Um renovo dos céus mesmo. Amém. Amém. Apóstolo, fica à vontade para orar, para profetizar na vida de todos, para que haja esse despertar, né? Porque o despertar, assim como lá no Jardim do Éden, existe um livre-arbítrio, né? Deus, ele não invade aquilo que você tem que fazer. Não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Mas ele quer que você hoje, através do Espírito Santo, seja convencido de que a resposta está aqui, né? Que é o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ir por todos os caminhos, né? Mas só o Senhor Jesus, né, que te levará, né, a um projeto final, que é estar com Deus, né? Que a gente sabe que nós somos hospedeiros. Aqui estamos de passagem. Então, apóstolo, orem para que o Espírito Santo de Deus vamos interceder, para que o Espírito Santo de Deus convença essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saia da religiosidade, Oh, saia Deus. daquilo que é comum e viva o sobrenatural de Deus. Né? O Senhor não quer que nós Amém. vivamos, né, só nessa condição de soma, né? O apóstolo falou muito comigo essa semana, falando, Luísa, você precisa confiar, né? E é uma atitude de confiança, cabe só a nós, né? Então, apóstolo, deixa Deus aí te usar através da intercessão, da oração. Amém. Amém. Só mais uma coisa que eu senti de compartilhar é que quando Jesus ele entra no templo e ele fala assim, Deus levantou a casa dele para ser casa de oração e não uma casa de negócios. Uhum. E ele vira as mesas, porque naquela época, eu queria explicar isso para você rapidamente, quando eles iam oferecer uma oferta de remissão, eles ofereciam um animal e judaica que a nível do arrependimento e da gravidade do pecado, eles levavam um animal mais ou menos na idade, do tamanho, na proporção daquilo, né? Então, quando colocando na mesa, não era só por questão do comércio, mas ali eles vendiam os animais já ali já abatidos, nos tamanhos iguais. Então, para hipocrisia, né? Para ninguém saber ali o tamanho do meu pecado, eu já comprava um animal ali. Já. Então, assim, o Senhor virou a mesa. Muita gente olha isso apontando, isso aí é um negócio dentro da igreja.
Só que é o seguinte, não é só isso. Só existe um negócio quando tem um produto e quando tem um cliente para comprar esse produto. Só existe falsos pastores porque existem falsas ovelhas. Só existem pessoas que mercandeiam a fé porque há quem compre. Então, da mesma forma que eles estavam vendendo, muitos iam lá comprar porque eles não queriam se expor. Então, deixa eu comprar aqui. Eu já não tenho o trabalho de ter que trazer um animal de longe, também não preciso me expor. Eu compro o animal aqui. Então, Jesus, quando está virando a mesa, ele não está tirando só dos cambistas, dos sacerdotes, mas do povo. Para o povo deixar de ser hipócrita. A primeira coisa que eu queria falar é isso. E quando há esse conserto, o conserto ele começa no altar, sim. Chora os ministros de Deus. Mas ele vai até o menor. Ele alcança todos. Quando o Senhor vira as mesas, ele primeiro ele está dizendo, estou acabando com os negócios aqui dentro e com a hipocrisia. Agora todo mundo vai ter que se expor lá para haver um conserto. A próxima coisa que ele faz, ele abre as gaiolas e solta as pombas que estavam presas. Quando essa falsidade, essa religiosidade de que quem está lá em cima faz de conta que está tudo bem, quem está ali embaixo também faz de conta que está tudo certo. Quando essa hipocrisia ela é destruída, esse espírito de religiosidade, o Espírito Santo ele é liberado. As gaiolas são quebradas da religiosidade, porque aonde o Espírito está ali, ele tem liberdade. Olha o que o texto diz, aonde o Espírito está ali, ele tem liberdade. Se o Espírito Santo não pode ter mais liberdade dentro de uma instituição, dentro de uma denominação, então ele não vai estar lá. Ele não se permite ser aprisionado. Da mesma forma que o texto diz que aonde o Espírito Santo está ali a liberdade, o contrário também é verdade. Se não há liberdade, ele também não vai estar lá. Então, quando tanto os sacerdotes quanto o povo falam, não, eu reconheço a minha hipocrisia, a minha religiosidade, a minha o sistema que eu me escondi por detrás para não me expor, para mostrar que está tudo bem, viver de aparência. Quando essa mesa for virada e a gente aceitar o azorrague de Deus nas nossas costas, porque ele açoita todos quanto ele ama. Então, vai haver uma liberação e as gaiolas serão abertas, as prisões religiosas, e o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma sobrenatural. Eu oro não só por esses que Deus tem levantado, esses ministérios, mas para aqueles também que um dia viveram isso. Na minha infância, que eu ouvia em fita cassete, eu ouvia falar de um homem de Deus chamado Maurice Seru. Hoje ele foi colhido da terra. Ele foi colhido. Eu quero falar para você, toda vez que Deus colhe um homem de Deus na terra, ele se torna uma semente. E Deus libera o Espírito sobre outros, uma multiplicação. A Bíblia fala que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, ele levantaria a igreja no espírito de Elias. Não mais um Elias, uma pessoa, mas o espírito profético seria derramado sobre todos. Aleluia. Então não se trata mais de um homem. Nós vimos aí recentemente, Billy Graham foi colhido. David Wilkerson. Tantos homens de Deus estão sendo colhidos. Generais do Senhor. Porque Deus está querendo dizer para essa geração, quem será o campo, quem será o solo que vai receber a semente? É uma corrida de bastão. Quem vai receber a lâmpada e vai continuar correndo com a lâmpada acesa. O mais interessante na fala de Paulo não é ele dizer, combati o bom combate. Porque combater o bom combate, todos podem combater. Cumprir a minha carreira também não é tão interessante, porque hoje é até uma ambição, tipo, de cumprir a sua trajetória, cumpre aquilo que está diante de você, cumpre o propósito, cumprir minha carreira. Isso todos podem fazer. Agora, nem todos podem fazer a terceira coisa, permanecer em fé. Ele falou, eu combati o bom combate, cumpri a minha trajetória, mas no final de tudo, larguei a fé. Há muitos que enfrentaram muitos combates na sua vida ministerial, há muitos que, cumprindo uma trajetória, se cansaram e foram procrastinando e perderam a fé. Perderam a essência. Perderam a chama que acende a lâmpada. O Senhor está dizendo que o segredo não é só combater os combates, cumprir a trajetória que nos está proposta, mas no final de tudo, permanecer intocável. Permanecer com uma essência pura do reino de Deus, cheio do Espírito Santo e com a lâmpada acesa.
Então, essa é a minha oração para vocês que estão nos assistindo. Que você possa não só enfrentar os combates que você está enfrentando e vencer. Que você não só possa cumprir a trajetória que está proposta para você, mas a mais importante parte, que diante de tudo isso você permaneça em fé, permaneça cheio do Espírito. Senhor, eu oro e abençoo cada um que nos assistiu e está nos assistindo. E declaro, Pai, renova a fé deles. Restaura a fé. Restaura seu ânimo. Aqueles que estão com a lâmpada fumegando, quase apagando. Que impede a chama de estar acesa dessas lâmpadas e que eles possam ser limpos para que eles possam reacender. Desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. As lâmpadas que estavam ali quase apagando, que elas sejam reacendidas nesta noite. Que haja um despertamento sobrenatural. Que aonde a minha voz chegar e a minha imagem da minha mão, haja agora um toque especial do Espírito Santo. Que essa presença que o Senhor derrama sobre mim, que vem agora de impacto sobre eles. Assim como David Wilkerson, assim como Billy Graham, assim como tantos outros homens de Deus, assim como Maurice Cerullo, assim como aquele grande evangelista que evangelizou na África, que também foi levado pouco tempo atrás, Reinhard Bonk. Tantos homens de Deus foram levados nesses últimos meses e anos, dizendo para nós, vocês têm a responsabilidade de continuar levando a chama acesa. De quem vai assumir agora? Quem serão os profetas que serão levantados, evangelistas para esse tempo? E nós recebemos, Senhor, que essas sementes que foram depositadas sobre eles também agora serão confiadas em nós. Se o Senhor tem um segredo para revelar nessa terra, confia em mim. Se o Senhor tem uma unção para ser derramada por homens de Deus nessa terra, confia em mim essa unção, que seja eu escolhido pelo Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres totalmente desprendidos, que, Senhor, não vão procrastinar mais, e sejam despertados, Senhor, para que possam ter as suas lâmpadas acesas e cumprir o propósito. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que o fogo do Espírito acenda na vida de vocês, sejam totalmente cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, apóstolo, muito obrigada pela palavra, com certeza. Eu acho que aí desprendeu muita gente aí, inclusive a gente, né, que ativou, né? Ativou, né? Ativou, virou a chave. Nós temos vivido, assim, cada experiência, né, apóstolo, e hoje mais uma, né, para todos que estão nos seguindo, né, e hoje o Senhor preparou a sua vida para estar aqui. Nós somos abençoados, então, muito obrigada, que a nossa conexão não pare por aqui, né? É verdade, só agradecer. E quando o senhor estiver em São Paulo, ó, vem aqui com a gente. Isso. Amém. Eu creio que Deus vai preparar esse tempo para a gente estar junto, em nome de Jesus. Amém, apóstolo. Deus abençoe. Um forte abraço à sua esposa, aos seus filhos. Sua família. Então, eu ia falar isso agora. A minha esposa está aqui, a Dani Sacar. Eu Manda um beijo para ela aí. Que Dani, um abraço, Deus abençoe, um beijo. Dani. Eu vi o quanto apoio, né? A gente fala que a cobertura aí, né, espiritual, na intercessão. Então, querida, Deus abençoe. Continua aí apoiando seu esposo, que é uma bênção do Senhor. Hoje foi uma bênção para nós, casal. Deus abençoe os filhos também, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe, apóstolo. E vamos lá, né? Vamos agora deixar essa palavra fluir e frutificar em nome de Jesus. Virar a chave mesmo, né? Agora é a hora do quê? O tempo é agora. Não é daqui um mês, quando abrir isso, abrir. Não, é agora. Já. Vamos viver a promessa. É já. É já. Um beijão. Aqui a Dani dando um beijão. Beijo. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Vocês são muito preciosos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Bom, pessoal, agora nós temos o sorteio. Opa. Temos 10 minutos aí para o sorteio. Vamos chamar o filhão, é o Batman. Gente, a palavra foi maravilhosa, foi linda. Nós fomos muito tocados, muito. Acho que vai ficar, e graças a Deus que vai ficar gravado para que nós possamos ouvir quantas vezes for necessário, para que nós possamos, né, se manter, né,
alimentados, né, como lenha na vida da gente, né? E em nome do Senhor Jesus, grande coisas o Senhor tem para nós. Amém? E é por isso que estamos alegres. Amém? Vamos fazer o sorteio. Gente, nós temos 10 minutos para o sorteio. Eu recebi uma mensagem aqui do Álvaro Tito, um cantor. Vou terminar essa live, vou dar uma mensagem para ele, vou abrir uma próxima live. E aí eu dou um retorno do que ele me